Boa noite, pessoal. Cristiane de Brasília, com Vanderlei Dedeco, uma das maiores lideranças dos caminhoneiros, se não o maior líder, o verdadeiro. E eu fiz questão de entrevistar você, Dedeco. Obrigado, Cris. Porque eu quero saber, olhando dentro dos seus olhos, o que é que está acontecendo. O que é que aconteceu e como vão ser os próximos passos dos caminhoneiros aqui no nosso país. Cris, primeiramente quero te agradecer por essa oportunidade. Hoje é quinta-feira, né, dia 14. Amanhã eu já estou voltando para Curitiba. Semana que vem vou estar aqui de novo. Eu passei uma semana aqui, junto com outras lideranças, umas 20 lideranças aí do Brasil, sentado com a NTT, né, nos bastidores, e nós de um lado, a NTT como um juiz no meio, e os agricultores e os representantes dos agricultores, para resolver o impasse da tabela mínima de frete que foi conquistada com uns 10 dias de paralisação dos caminhoneiros, a qual eu liderei com toda minha alma, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu? Não teve assim, a parte dos agricultores, eles acham que porque eles têm quase a metade do PIB do Brasil na mão, eles pensam que são eles que mandam no Brasil. E não são eles que mandam no Brasil. Quem manda no Brasil somos nós, o povo brasileiro que consome o que eles produzem. É isso nós mesmo. Nós mandamos no Brasil. É isso mesmo. Então, o que aconteceu? Eles pegaram e ficaram enrolando, até que eles conseguissem entrar com ação no STF. Que isso é o fato recente. Hoje. E aí, ontem já aconteceu um fato muito chato que eu gostaria também de expressar. Então, e aí nós entramos em discordância, porque eles disseram para a mídia que não estavam conversando com os caminhoneiros. Os agricultores, os representantes dos agricultores, depois desse fato e dessa matéria, para mim são os caras os mais covardes e mentirosos do Brasil. Não quero nem saber se eles têm o maior PIB do Brasil na mão. Eles têm o PIB, mas nós temos os caminhões que transportam o PIB deles. E sem nós eles não vão para frente. Dedeco, é importante explicar isso para quem está nos assistindo, para quem nos segue já há muito tempo, que nós somos patriotas, porque a mídia mostra muitas notícias, são muitas informações e a mídia joga para colocar uns contra os outros. Então há necessidade de se explicar. Por isso que eu fiz questão de vir aqui falar com você. O que está acontecendo hoje é que a mídia está tentando jogar. O que acontece? Eles podem pagar sim, eles já pagam. Na verdade, eles já pagam o frete. As trades compram lá o grão do agricultor, são as trades que estão aqui, os grandes... Então, essas trades é como fica, é um intermediário entre o produtor e o consumidor final. Isso, a trade compra a produção do agricultor. São eles que estão aqui tentando barrar nossa tabela. O que eles fazem? Ele vai lá no agricultor, uma tonelada, eu vou comprar uma tonelada do seu grão, para enviar daqui para Paranaguá, do Mato Grosso para Paranaguá, dá 2.000 quilômetros, então eu já vou incluir, se eu tenho que pagar para mim R$500 de frete. E essas trades hoje pagam para nós, antes da tabela de frete, pagavam para nós R$250 a tonelada, quer dizer, eles ficavam com R$250. Na verdade, eles fazem o bid, eles fazem o leilão com as transportadoras, passa para a transportadora por 350, fica com 150, a transportadora pega e passa para o carreteiro por 250 e já fica com 100 a transportadora. Então, quer dizer, hoje, se fosse hoje pela tabela de frete, seria R$400 a tonelada pro carreteiro. Então, quer dizer, se o bid, as grandes trades passassem para as transportadoras por 450, ficasse com 50, as transportadoras com 50, daria para pagar a tabela de frete, sem aumentar o produto final. Exatamente, sem sobretaxar o próprio povo. O povo, que é o que eles querem fazer, eles querem taxar o povo no leite. Isso acontece com o leite, acontece com todas as mercadorias. Vou te dar um resumo aqui rapidinho
o vídeo vai ficar grande. Eu vou te dar um resumo aqui de uma empresa que, a última vez que eu fui carregar o caminhão em Curitiba, pro Belém eles queriam me pagar 11 mil. O frete, o valor do frete todinho que estava dentro do baú do caminhão valia 28 mil. E o dono da empresa só passou 11 mil para mim. Então é um negócio bem complexo, Cris. E o que está acontecendo é que as grandes mídias, não sei se é a pedido das grandes trades, que diz que tem a metade do PIB do Brasil na mão, estão tentando jogar a população contra nós. Só que nós chegamos num ponto que nós não suportamos mais. Hoje mesmo saiu uma liminar no estado de São Paulo, concedida por um juiz federal do estado de São Paulo. É uma liminar, vai ter que, até que alguém derrube a liminar dele, o estado de São Paulo perdeu a tabela de frete na área da agricultura. Só que 70% mais, 50% das cargas do estado de São Paulo, principalmente do interior, é agricultura. Laranja, principalmente laranja, sabe? Então quer dizer, o caminhoneiro perdeu a tabela de frete no estado de São Paulo carregando para a agricultura. Açúcar, essas coisas. Então nós caminhoneiros cansamos. O governo fez um acordo com nós. O governo está cumprindo, está colocando lá a AGU, né, para combater essas liminares que essas trades estão colocando. Isso. Só que é o seguinte, o governo está fazendo isso. Eu não confio no governo. Você confia nele? Eu não. Eu não. Para mim isso tudo é jogada. E agora o ministro Fux vai julgar semana que vem. Quer dizer, e nós caminhoneiros ficamos nesse impasse. E as empresas aproveitando daquele caminhoneiro que está na estrada, ó, quer ir para casa, ó, eu tenho, não vou pagar a tabela de frete, você vai ter que carregar o preço que está, porque tem liminar aqui, isso e aquilo. Então nós estamos cansados. E o recado que eu tenho para dar aqui, pode parar hoje, pode parar amanhã, pode parar sábado ou segunda-feira, mas os caminhoneiros vão acabar parando de novo. E os caminhoneiros vai ter o meu apoio como liderança. Eu não quero saber o que vai dar. Se eles decidirem que querem parar, vamos parar. Porque o governo, quem tem que resolver esse problema foi uma MP, uma medida provisória. Por que não lutaram para derrubar o decreto do presidente que liberou o preço dos combustíveis para aumentar todo dia na mão da Petrobras? Exatamente. Por que ninguém se levantou contra essa medida provisória do governo, esse decreto do governo, o decreto 9.101? É uma boa pergunta. Por que ninguém se levantou agora que os caminhoneiros conseguiram uma tabela para poder ter dignidade depois de 15 anos sem aumento no frete? 15 anos sem aumento do frete. O caminhoneiro conseguiu, por que querem derrubar agora, Cris? Essa é a pergunta que eu faço. Os caminhoneiros, Dedeco, você sabe mais do que eu. E todos nós brasileiros vimos isso e sentimos na pele o que aconteceu há poucos dias atrás. Sim. Vocês são muito poderosos no sentido de serem importantes para o país, para a economia, para a vida de cada um de nós. Pessoas normais, comuns, que não temos talvez tanto conhecimento do que se trata, de como acontece a economia do nosso país. Ela anda toda em cima do caminhão. Mas vocês são muito importantes e vocês representam a todos nós. Além de serem trabalhadores, vocês são sugados. Bastante. Sugados e a conta vai para todos nós, para próprias famílias de vocês. Mas quem joga essa conta para cima de nós, das nossas famílias, do povo brasileiro, são esses grandes empresários que tiveram a arrogância de dizer que carregam metade do PIB na mão. Descarrega, mas nós somos nós que transportamos. Então ficou esse impasse. Eles têm dinheiro, são poderosos, nós somos os caminhoneiros. Nós somos poderosos. Dedeco, qual é o recado que fica de hoje em diante? Hoje é dia 14 de junho de 2018. O recado de hoje em diante é que o povo brasileiro pode se surpreender a qualquer hora e amanhecer com o Brasil parado. De novo. De novo. Entendeu? De novo. Eu sou uma das lideranças que não vim fazer acordo com o governo. Nunca sentei com o governo para fazer acordo. Inclusive, ontem aconteceu um fato lá sobre o marco regulatório que os sindicatos e confederação, alguns sindicatos e uma confederação do transporte veio e tentou colocar em pauta ontem. Só que esse é um marco regulatório do transporte, mas se não, uma parte é bom para os caminhoneiros, mas se não reformular ele, não arrumar ele e tirar alguns
principalmente o decreto, o artigo 19, se não tirar ele, os caminhoneiros vai chegar num ponto que vai ter que pegar e passar o recibo do caminhão para o sindicato. É isso. E ontem, graças a Deus, no Congresso, com muita articulação, muito trabalho lá junto com os deputados, pessoas. Aí que tá, eu queria chegar nesse ponto. Posso? Eu vejo as pessoas falar mal dos deputados. Claro, tem um monte de deputado aí que não vale nada. Tem muito deputado bom, muitas pessoas bom. Mas é o seguinte, o que acontece? Chega uma Confederação Nacional do Transporte dizendo que representa os caminhoneiros com uma pauta para os deputados, vai no gabinete, bate na porta, deputado, bota em pauta, vota isso aqui que os caminhoneiros querem. Mas nós caminhoneiros que somos autônomos, não somos ligados a sindicatos, nós não queremos, nós nem hoje com a tecnologia, com o celular, a gente está conseguindo, nós estamos conseguindo ver o que os sindicatos, alguns sindicatos estão fazendo com nós aqui. Esse marco regulatório, se não arrumar ele, pelo menos a metade dele, se não arrumar, o caminhoneiro está entregue na mão do sindicato. Para vocês terem ideia, o sindicato pode fazer acordo com o sindicato empresarial e você tem que aceitar e morrer o assunto, sem falar com você, caminhoneiro. A gente sabe bem o que significa sindicato. Então, e aí eles culpam. O que acontece? Eles põem para votar, o deputado fala, é a representatividade dos caminhoneiros. Pô, os caminhoneiros querem, vamos votar. Vota. E depois os caminhoneiros ficam putos da vida xingando os deputados. Mas não foi culpa dos deputados. E aí a mídia vai fazer uma lambança danada. Aí eles vão pra cima dos deputados. Fica todo mundo Mas contra quem fez todo mundo. Quem fez desculpa a palavra, quem fez a merda foi o sindicato que fez a coisa errada. Não foi os próprios deputados. Os deputados atenderam à vontade dos caminhoneiros. Porque o sindicato, queira ou não, ele é uma instituição constituída, seja lá com carta sindical comprada ou não, mas é uma instituição constituída pelo Ministério do Trabalho que representa uma categoria. E o governo reconhece ele, o governo não reconhece eu, que vou lá e consigo parar o Brasil. Dedeco, então é isso, nós podemos esperar então uma boa notícia no sentido de haver uma pressão contra tanta opressão. Ô Cris, quando nós paramos, ficamos 10 dias parados, a minha pauta, tem um vídeo até que eu falo, a minha pauta era por redução de carga tributária. Essa era a pauta principal nossa. Mas vem algumas pessoas aí, fizeram um acordo, fizeram outro, o governo botou o exército para cima de nós seguramos o que deu para segurar. Aí paramos e voltamos a trabalhar. Mas aí ganhamos o piso mínimo do frete. Não, nós não estávamos atrás disso. Mas ganhamos. Foi o que o governo achou para conseguir fazer nós voltar a trabalhar. Então nós ganhamos, então tem que fazer valer, nós ganhamos, é nosso. E as empresas de transporte não estão respeitando, estão carregando. Por quê? Porque não tem ninguém para multar, ninguém para fiscalizar. Aquela conversa que a NTT ia fiscalizar, que a NTT ia multar, é mentira. A NTT, se você liga na NTT no 66, fala que seu caminhão tá, que você ouvir o que ela vai te falar. Eu não vou nem falar, mas fala. Você entendeu? Porque eu já liguei 2 vezes, entendeu? Tivemos aqui com o diretor da NTT e que eu ouvi dele foi, eles não tem como fiscalizar, né? Tudo papo furado. Então nós caminhoneiros merecemos respeito, então a qualquer momento nós podemos parar. Não vou dar uma data certa, porque nós estamos trabalhando. Mas podemos parar hoje, segunda, terça, mas podemos começar a parar sim. E eu tenho certeza que o Brasil, como apoiou nessa última paralisação, vai apoiar de novo. Porque ninguém está aguentando não mais. Pode correr pro posto para abastecer o carro no meio da greve e brigar no pátio do posto, que nem eu vi uns vídeos aqui, lá me chateou. É lamentável isso, mas talvez seja até uma própria jogada deles mesmos de mostrar que a população estava insatisfeita com aquilo, né? O fato é que o Brasil precisa dar uma resposta. Não, nós caminhoneiros precisamos começar essa resposta, porque nós ganhamos um direito e o governo fica jogando para lá, para cá, algumas lideranças falam, não, o governo está do nosso lado, está ajudando, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, Cris. E os caras ficam bravos comigo porque eu tenho minha posição e minha posição é essa, eu não acredito. O governo deu, os grandes trades e fortes empresários estão pressionando o governo está tentando fazer uma jogada para jogar a culpa nos outros, mas ele é o culpado, porque é um presidente do país, ele tem a caneta na mão para falar assim, é assim, acabou,
foi feito o acordo, tem que ser respeitado e não adianta ficar jogando para o judiciário. E não adianta o judiciário vir bater de frente com nós, que nós, caminhoneiros, não temos medo do judiciário, e muito menos de quem tem PIB na mão, e muito menos do governo, e muito menos da força armada que o governo tem. Ou a força armada fica do nosso lado, ou contra. Mas independente, nós preferimos que fique do nosso lado. Mas se ela ficar contra também, nós vamos também mostrar que nós não somos ratos. Nós somos brasileiros e somos caminhoneiros. Dedeco, nós precisamos de mais líderes assim como você. Muito obrigada por todas essas explicações, por essa oportunidade de eu estar te entrevistando nesse momento e perguntando a verdade, porque as notícias são muitas, são desencontradas. São. E você representa bem a verdade, pelo que eu já te conheço. Você sabe que, para a gente terminar, você sabe que algumas lideranças, junto com uma parte do governo, eles fazem esse trabalho de tentar desmoralizar as verdadeiras lideranças e de deixar conversas desencontradas, né? Vocês acompanham isso pelo Facebook, vocês sabem, mas você me conhece já desde 2015, nunca mudei minha posição, tenho minhas convicções. Eu tenho certeza que nós caminhoneiros hoje estamos mais unidos do que nunca, e que nós merecemos respeito, e o que nos foi concedido por direito e por decreto, por medida provisória, nós vamos exigir ela. Por isso, a qualquer momento, os caminhoneiros podem sim parar. Dedeco, eu tenho certeza que o Brasil vai estar com vocês. Obrigado. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigado, Cris. Beijo.